muito grato pelo nosso primeiro episódio aqui no Prega Pregador. E é uma imensa honra, um imenso prazer que eu tenho em receber o meu amigo, irmão, servo de Deus, pregador, escritor. Esse cara, ele é demais. E escritor, autor do livro Eclesiastes na Prática. Recebam com muita alegria o nosso irmão em Cristo, Maicon Santos. Bate palma aí, pessoal. Meu irmão, a palavra tá com você. Bom, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, independente do horário em que você for assistir. E é um imenso privilégio poder estar aqui com meu amigo Esdras, com toda a equipe, e poder aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento, experiência, aprender um pouquinho também. É um privilégio poder estar aqui com vocês. Amém, louvado seja Deus. Daqui não vai ser um podcast, vai ser uma aula, sem dúvida. Eu conheci o Maicon através da minha esposa, você já foi líder da minha esposa, conheci você através dela. E o mais interessante é que pessoalmente a gente se conheceu, você indo comendo sushi, a gente conversando umas meia hora, sentado na calçada. Não deu mais tempo. Foi uns 40 minutos, quase uma hora a gente sentado ali na calçada, conversando, falando de o quanto Jesus foi bom pra nossa vida. E é isso, hoje o nosso bate-papo é isso, pra gente se conhecer um pouco melhor, pra você compartilhar um pouco das suas experiências. E então eu queria conhecer melhor quem é o Maicon. Maicon ou Michel, que eu apresento, falo de você pras pessoas, as pessoas não conhecem como Maicon, conhecem como Michel. Maicon ou Michel? É Maicon. É Maicon. Por mais que a maioria das pessoas chamam de Michel, mas na verdade é Maicon. Eu não corrijo ninguém, porque mamãe complicou um pouquinho, né? Mamãe americanizou um pouquinho, aí complicou na pronúncia, mas o correto mesmo é Maicon. O meu é Esdras, então você tá no lucro. Vamos lá, fala um pouco de você, meu irmão. Conta um pouco da sua história, quem é o Maicon, onde nasceu o Maicon, me conta um pouquinho melhor da sua história. Bom, Maicon é filho de uma baiana com um alagoano, nascido aqui em São Paulo. Venho de uma infância muito pobre, vamos dizer assim. A lembrança mais antiga que eu tenho foi quando a minha casa foi destruída. Eu morava numa invasão quando eu era mais novinho, tinha ali em torno dos meus 4 anos. E quando a minha casa foi destruída, inclusive perto da onde você mora, na época não tínhamos para onde ir, eu era o filho único até então. E quem recebeu minha família e colocou minha família para dentro de casa foi uma viúva, mãe de 2 filhas pequenas. Era irmã de uma igreja onde minha mãe também congregava e congrega até hoje. E nós moramos ali por um tempo. Então, nessa época, foi a época em que minha mãe também se firmou na igreja. A minha mãe é a pessoa mais crente que eu conheço nessa vida, né? E eu não consigo imaginar isso, mas nessa época minha mãe chegou a se afastar. Eu até brinco e falo, poxa, minha mãe é afastada. É até algo difícil de se imaginar. Só que foi nessa época em que eu comecei a ver os maiores milagres, assim, porque, por exemplo, eu me recordo quando minha mãe estava grávida esperando meu irmão, foi alguns anos após isso, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos, nesse ocorrido? Desde quando você perdeu O ocorrido sua casa? Eu tinha 4 anos. Quando eu passei a morar na casa dessa irmã, tinha 5. E passado um período, quando tinha por volta de uns 7, 8, eu me recordo que já era uma criança que pegava aulas em escola dominical, sempre muito obediente à minha mãe. E eu me recordo que em um momento de dificuldade, minha mãe ela não tinha terminado a escola até então. Minha mãe tinha... Hoje ela terminou, mas na época tinha estudado somente até a 8ª série. E meu pai estudou somente até a 3ª série. E os dois ficaram desempregados, minha mãe era babá. Moramos de aluguel, e eu me recordo que em um certo dia, depois de uns 3, 4 meses deles desempregado, eu me recordo que a gente estava com pouco alimento em casa, aluguel atrasado, contas de água e luz atrasada, e o gás acabou. E quando o gás acabou, eu olhei assim pra minha mãe, semblante triste, abatida, grávida, esperando meu irmão.
E ela fez o que muito pobre faz, né? Que é virar o gás pra ver se volta a funcionar. E o gás não voltava a funcionar. E aí eu fiquei olhando assim de canto. E eu olhei assim e falei, meu, o que será que minha mãe vai fazer? Aí minha mãe dobrou o joelho com o barrigão, colocou a mão no gás. Aí minha mãe falou assim, se esse gás acabar, Senhor, eu não tenho da onde comprar. O alimento tá acabando. Vai faltar alimento pro meu filho que tá escondido ali atrás. Aí colocou a mão na barriga e falou assim, pra esse que está aqui, ele também não vai ter o que comer. Eu não vou falar pra ninguém o que eu tô passando, o que eu preciso. Eu não vou. Eu vou falar pro Senhor. Eu preciso que esse gás funcione e funcione agora. Abri os olhos e eu olhei. E quando minha mãe levantou, o gás voltou a funcionar. É Deus. O gás voltou a funcionar. Isso Agora é você terrível. imagina uma criança de 8 anos vendo isso dentro da sua casa. Quando eu olhei aquilo, o que eu pensei? Minha mãe é mágica. Eu pensei, minha mãe é mágica. E essa foi a primeira vez que eu tinha visto uma manifestação de Deus na minha casa. E todo santo dia, a minha mãe ela nunca me mandou orar ou ler Bíblia. Só que eu via minha mãe fazendo isso todas as noites. Nessa época, meu pai ainda não era cristão. Só que pouco tempo depois, o gás, essa história do gás, o gás funcionou por mais 7 meses. Mais 7 meses que foi o prazo pro meu pai começar a trabalhar. E eu me recordo que eu dormia no mesmo quarto que eles, e eu me recordo que todos os dias a minha mãe ligava o abajur, apagava todas as luzes, ligava o abajur, pegava a Bíblia dela, pegava uma caneta e começava a ler. E eu ficava olhando e falava, por que minha mãe lê esse livro todos os dias? Meu Deus. E era todo santo dia. Tava plantando, né, algo já dentro de você. E quando ela terminava de ler, aí eu falava, agora minha mãe vai dormir. Aí minha mãe ia orar. E minha mãe passava muitas horas orando. Eu dormia ouvindo minha mãe orando. E era todo santo dia. Passou um tempo e eu falei assim, mãe, me dá um livro desse também? Aí minha mãe, você quer uma Bíblia? Eu quero uma Bíblia. E aí ela me deu uma Bíblia e eu não entendia nada. Aí eu li, eu falava, o que a senhora tá lendo aí? Aí ela, eu tô lendo esse livro aqui. Aí eu falava, eu li, mas eu não entendi nada. A senhora me explica? Começou desse jeito a minha trajetória. Que bênção. Então, por mais que hoje eu sou um seminarista, sou um professor também, não foi no seminário que eu encontrei Jesus. Jesus está lá, está. Não foi na igreja que eu encontrei Jesus. Jesus está lá? Está. Mas eu encontrei Jesus dentro da minha casa. Uma coisa que eu falo para qualquer pregador que me pede conselho é, antes de pregar aos ouvidos, pregar aos olhos. Porque para pregar aos ouvidos, o que você precisa? Eloquência e retórica. E para pregar aos olhos, o que você precisa? Caráter. Então, se você não prega aos olhos, não adianta pregar aos ouvidos. E aonde é que eu prego aos ouvidos e aonde é que eu prego aos olhos? Aos ouvidos eu prego no púlpito. Aos olhos eu prego na minha casa, no trabalho, na faculdade, na escola. Aonde eu tô, as pessoas estão me observando. O Moody, ele tem uma frase que ele diz assim, que talvez seja você a Bíblia que o mundo vai ler. O Paulo fala isso, né? Que nós somos cartas, uma carta aberta, né? Uma carta lida. Então as pessoas estão nos lendo. E aquilo que as pessoas estão nos lendo reflete as palavras do livro a qual acreditamos. Então eu aprendi isso com um exemplo prático da minha mãe. É daí que nasce, vamos dizer assim, o Maicon pregador, observando os passos da mãe. Então, a sua referência, a gente vê muitos pregadores, uma nova juventude, uma nova geração que se levanta, que sempre fala, minha referência é aquele pregador, minha referência é aquele outro pregador, sua referência sempre foi o seu lar. Sempre foi meu lar. Sempre foi sua mãe. Sempre foi minha mãe. Eu tive muitos pregadores que influenciaram a minha chamada. Sim. Mas o meu exemplo sempre foi minha mãe. Eu acho isso muito interessante porque nós vemos jovens que estão dentro da igreja, que se denominam cristãos e não vivem de fato uma experiência, não viram o agir de Deus, uma fé assim extraordinária, porque o agir de Deus foi decorrente à fé da sua mãe. Sim. E quando essa chave virou, você já chegou a viver esse período de eu tô na igreja, mas não tenho experiência, não vivo experiência. Sim. Desde sempre você teve essa experiência, você já sempre ficou muito firme, ou você passou por esse período de oscilação? Não, todo mundo jovem? passa. Todo mundo passa pelo período de oscilação. E assim, eu cresci em um ministério muito bom, muito bom. Só que até um certo período,
esse ministério, ele tinha aversão à teologia. Então, era um ministério que ele tinha muita unidade, ele tinha muita unidade, ele tinha muito trabalho de lar, só que, biblicamente falando, deixava em falta. Até um certo ponto, tá? Não foi sempre assim. Sim. Hoje, por exemplo, dispensa comentários a maneira como a Bíblia é falada lá. Tem mestres naquele lugar. Acho que antigamente a gente tinha esse problema dentro das igrejas, um preconceito com a teologia. Principalmente no nosso meio pentecostal, havia uma má interpretação acerca de um texto de Gálatas, de que a letra mata e o espírito vivifica. Então, o pensamento que as pessoas tinham de que letra mata é que faculdade matava. Uhum. Então, existia um preconceito quando um jovem cristão assembleano ia para a faculdade. Sim. Ele sofria preconceito na igreja e sofria preconceito na faculdade. Ele tinha... E eu vivi essa situação dos dois lados também. A dificuldade assim que a gente enfrenta nesse período de oscilação é porque se falta a Bíblia, falta instrução. Se falta instrução, você fica mais propício ao erro. Porque uma coisa é você fazer o errado sabendo que é errado. Outra coisa é você fazer o errado sem você saber que aquilo é errado. Então, na minha adolescência, começo de juventude, eu enfrentei essa dificuldade. E eu falei assim, eu tive um líder, vou até mandar um abraço pra ele, meu líder Paulinho, e eu lembro que eu cobrava ele, eu falava assim, Paulinho, aqui falta palestras, aqui falta ensino, falta incentivo, e não sei, eu cobrei ele de um monte de trabalho. Aí ele falou assim, a gente pode começar todos esses trabalhos. Falei, sério, quando? Aí ele, quando você começar. Eita. Já que você está cobrando, seja você o exemplo. Só que eu levei a sério esse conselho. Eu levei tão a sério que eu falei assim, quer saber, eu vou me preparar. Aí eu falava, mas eu sou solteiro, como que eu vou falar pra jovem que vai começar a namorar? Aí eu lembro que eu comecei a acompanhar duas referências, né? Aí entra referências externas. Eu comecei a acompanhar o Josué Gonçalves, que palestra para casal, e eu comecei a acompanhar também o pastor Lucinho Barreto, que ele trabalha muito jovem, e ele bate nessa tecla da pureza do jovem solteiro. E eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Que legal. E tinha um jovem na igreja, foi muito, muito próximo de mim. Hoje, infelizmente, ele está afastado. Mas eu me recordo que um dia eu perguntei assim pra ele, eu falei, se eu falar com Deus, o tipo de mulher que eu desejo, Deus vai ouvir? Ele falou assim, sim, e seja específico no seu pedido. Aí eu, sério? Sério. Falei, mas é estranho falar com Deus, esse tipo de coisa. Deus é muito santo, é muito puro. Ele falou assim, não, Maico, Deus, ele tem um maior título de todos. Eu falei, e qual é o maior título de todos? É o de pai. E o que o pai mais ama é conversar com seu filho. Depois a gente até fala do novo livro, tem uma citação que eu deixo sobre pai muito, muito profunda sobre isso, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, bom, já que ele falou, ele tem mais experiência com Deus do que eu, vou falar pra Deus o tipo de mulher que me atrai. E eu comecei a descrever. E eu falava assim pra Deus, eu falava, Senhor, eu quero uma mulher que goste de Bíblia. Ela tem que gostar muito de Bíblia. E olha que coisa, nessa época minha mulher tava fazendo missão em Maceió. Que bem. Olha aonde isso vai chegar. E eu falava assim pra Deus, eu quero uma mulher que goste muito de Bíblia. E a minha mãe, ela falava assim que eu ia casar com uma nega. E eu falava, será que é isso mesmo? Aí uma vez eu tinha lido aquele texto de Salomão com a nega do deserto, eu falei assim, será que Deus me dá uma nega também? Minha mulher morena também. E eu fiquei com isso na cabeça, né? E comecei a colocar um monte de exigência. Eu falei, uma mulher tem que ser assim, ela tem que ser estudada, ela tem que trabalhar. Fez a cartinha pra Jesus? Fiz a cartinha pra escrever. Uma carta que eu fiz uma redação. Você tinha quantos anos? Eu tinha em torno de uns... Na época, 2013, tinha uns 18 anos na época que eu fiz isso. Louco pra casar. Louco pra casar. Na verdade, pra casar não. Eu queria me relacionar, mas eu não queria casar. Olha que coisa. Eu não queria, eu não tinha o desejo de... Isso aqui é até estranho, mas assim, eu era carente de uma companheira. Eu não tinha o desejo de cair em fornicação, mas eu tinha uma carência muito grande de alguém comigo. Certo. E nesse período, eu me recordo que enquanto eu tava orando, falando isso pra Deus, eu fiz uma redação. Aí eu olhei assim, eu falei, eu acho que eu tô sendo exigente demais, mano. Acho que essa mulher nem deve existir. É melhor colocar um defeito aqui. Falei, um defeito? Deixa eu pensar em um defeito.
Aí eu escrevi assim, ela pode ser ciumenta. Oh, Jesus. Aí só Deus na causa. Deus me deu do jeitinho que tava na redação. E olha que coisa, nessa mesma época que a minha mulher estava fazendo missão, uma irmã falou com ela e falou assim, você precisa gerar o seu marido em orações. Nessa mesma época, ela estava orando e falando, Senhor, eu quero um marido assim, assim, assado. Assim, assim, assim. Me descreveu. Ela falou que ela ia casar com um pregador e que esse pregador ia ser moreno. Ela falou isso. E aí ela colocou, na hora de... Ela teve o mesmo pensamento que o meu, acho que eu tô sendo exigente demais. Hora de colocar um defeito. Qual é o seu defeito? O defeito que ela colocou foi, ele não pode ter ciúmes. Tem que ser 0 ciúmes. Aí quando a gente começa o nosso relacionamento, ela reclama que eu não tenho ciúmes, ela reclama que o pensamento é, ele não gosta de mim. Por quê? Porque eu não tenho ciúmes. E a minha reclamação é, você é ciumenta demais. Terrível. É o que você orou. É o que você orou. Uma coisa é eu não orar por nada e receber qualquer coisa. Uma coisa é eu ter uma oração genérica, Deus vai me dar algo genérico. Outra coisa é eu ter uma oração especificada. Eu especifiquei minha oração, ela especificou a oração dela. E Deus respondeu para os dois. Um exemplo bem básico, ó. Por exemplo, se eu falo assim, Deus, me dá um carro. Quantos carros existem? Quantas marcas de carro existem? Existem diversas. Se Deus me dá um carro quebrado, com um motor todo arrebentado, com mais dívida do que o valor de mercado, eu vou falar que foi Deus que me deu? Eu não vou falar que foi Deus que me deu. Por quê? Porque eu tô fazendo uma oração genérica. Deus não responde oração genérica. Você tocou em um ponto que você fez uma pergunta, né, pra essa pessoa que era a sua referência. Eu posso orar desse jeito? Nós, como cristãos, nós entramos em um mecanismo, né? Senhor, meu Deus, meu Pai. Sempre começamos a oração do mesmo jeito. A gente até sabe, quando o presbítero falando de tal vai orar, os jovens até repetem, porque sabe. O porquê que a gente entra nesse robotismo, Michael? Você com a sua experiência, você como líder dos jovens que você já foi, depois de ter vivido isso, como é que você identifica que esse robotismo, ele chega até Deus? Não. Algo robotizado, mecanizado, não chega para Deus porque na oração modelo, por exemplo, do Pai Nosso, tá escrito assim que o Deus que te vê em secreto te recompensará. Tá. Mas oração não é fala? Sim. Você não tá falando? O certo não seria o Deus que escuta? Não seria o certo? Sim. Mas o texto tá falando o Deus que vê. Aí agora a gente pergunta pro texto, mas como assim? Se eu tô falando o Deus que vê? É, porque Deus não tá prestando atenção no que você tá falando. Ele tá prestando atenção, tá vendo o seu coração. Porque com a boca a gente pode estar mentindo, mas com o coração você não vai ter como mentir. Isso é terrível. Então, assim, tudo aquilo que você falou de forma robotizada, às vezes foi robotizada de forma até eloquente, de forma até bonita. Deus não prestou atenção em nada. Ele olhou o que está no seu coração. E como se quebra isso? Porque assim, uma geração atrás veio com esse robotismo e a minha geração, eu olhei aquele robotismo e falei, nossa, que eloquente, que bonito. Vou fazer igual. Vou fazer igual, porque dá certo. Como é que se quebra isso? Esse é o problema do pragmatismo. A gente observar o que dá certo. Porque nem sempre o que dá certo é certo. O que Jesus quebra no meio dos fariseus é que os fariseus são pragmáticos. Os fariseus, eles querem fazer aquilo que dá certo, mas Jesus não sabe fazer média. Jesus não sabe ser pragmático. Jesus faz o que é certo. Tem um texto que eu gosto muito, talvez dentre todas as pregações que tive, eu acho que é a que mais mexe comigo. É a cura do lunático. A cura do lunático ela vai estar em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. No texto de Marcos, capítulo 9, o verso, acho que é o 24, é o 25, tem uma parte ali que mexe muito comigo. Por quê? O texto não todo mexe comigo, porque o personagem que está ali, ele é pai, eu também sou pai. Ele tem um problema, eu também tenho um problema. Você também vai ter o problema, todos nós, debaixo do céu, como diz Salomão, vamos ter problemas. Então tem muita coisa que eu me identifico com esse pai. O que acontece? Esse pai vai até Jesus. Não encontra Jesus porque Jesus está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Certo. Então quem ele encontra? Os discípulos, os 9 que ficaram no vale. O monte é um lugar alto, o vale é um lugar baixo. Enquanto Jesus chega, aliás, enquanto esse pai chega, o pai está procurando quem? Jesus, mas ele não acha Jesus. Quem ele acha? Os discípulos. Assim é o mundo quando eles querem Jesus. Quando o mundo quer Jesus, ele vai atrás de Jesus, mas ele não acha Jesus. Quem ele acha?
Os discípulos. Nós, os discípulos. Prega. Ele acha os discípulos. E aí, o que acontece? Os discípulos tinham recebido autoridade. Pra quê? Expulsar demônios e curar enfermos. Certo. O menino que é filho desse homem que tá trazendo, ele tem alguns problemas. Quais? Ele tem surdez, mudez, ele tem problemas que a gente identificaria como epilepsia, e tudo isso é provocado por um demônio. Então ele tem enfermidade e tá endemoniado. Os discípulos receberam autoridade para as duas coisas. O pai chega, mas os discípulos não conseguem. Por que os discípulos não conseguem? Aí você vai ver no final do texto, acho que é o versículo 29 de Marcos 9, tá escrito assim: alguns demônios só são expulsos com jejum e com oração. O que esses discípulos estavam fazendo quando esse pai chegou? Discutindo com o escriba e com o fariseu. O que eu começo a entender? Vamos lá. O que eles estavam discutindo? Quem é o maior? Do reino dos céus. O pensamento deles é quem é o maior. Eles estão discutindo com o escriba porque escriba é doutor da lei. Eles querem provar para a multidão que está observando eles discutindo que eles são tão grandes quanto os 3 que subiram para o Monte da Transfiguração. Quem está no monte acha que é grande porque está orando no monte. Quem está no vale acha que é grande porque anda com Jesus e porque recebeu a autoridade de Jesus. Só que nem o que está no monte nem o que está no vale é alguma coisa. Quem é Cristo, já para começar. Então eles não expulsam. Por que eles não expulsam? Porque tá com inveja no coração. Por que eles não expulsam? Porque pararam de orar e jejuar. Meu Deus. Porque focaram nas coisas da terra. Focaram em tentar surpreender a multidão. Aqui tá o maior problema de pregador, quando ele quer tá preocupado em surpreender a multidão. O que acontece? Nada. Acontece nada. Então esse pai chega, quando ele chega, ele fala assim pros discípulos, o problema dele, os discípulos não conseguem expulsar. Aí Jesus desce do Monte da Transfiguração. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e tá vendo aquele alvoroço, ele fala assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão discutindo? Aí o pai chega e conta a história, fala: ó, eu trouxe meu filho aqui pros seus discípulos expulsar, mas eles não expulsaram. Aí Jesus fica bravo. Jesus fala assim: ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Até quando terei que estar convosco? Por que Jesus utiliza essa expressão geração incrédula? Você percebe que no texto você tem alguns grupos. Você tem a multidão, você tem os escribas, você tem os discípulos, você tem o pai do menino e você tem o menino. Quando ele fala geração, ele não tá dando uma crítica para um grupo específico. Ele tá falando, é todo mundo sem fé, tudo incrédulo. A crítica foi geral, porque se tivesse um com fé, o menino seria curado e liberto. Dava tudo certo. A crítica ela vai sobrar até pro pai. Por quê? Porque o pai é alguém que tá tentando terceirizar os problemas. O pai é alguém que quer que a igreja resolva os problemas que é dele. Jesus pergunta assim pro pai do menino: há quanto tempo que ele tá assim? Aí o pai do menino fala: desde a infância. Aí entra no versículo, acho que é Marcos 9, 23, que é um versículo carinhoso que a gente só pega a parte B porque a parte B é bonitinha. É boa. Mas o pai do menino fala assim: Senhor, se o senhor puder fazer alguma coisa, tem misericórdia da gente, ajuda a gente. Aí o pai do menino, aí Jesus fala assim pro pai do menino: se podes? É uma pergunta que Jesus faz. Porque ele tá perguntando se Jesus pode fazer alguma coisa. Aí Jesus: se podes? Tudo é possível ao que crê. A gente só pega essa parte de que tudo é possível ao que crê. Mas por que Jesus tá perguntando se pode? É uma exortação que Jesus... Jesus tá falando pra ele assim, ó: no dia que você tiver fé, o problema é resolvido. Quando você parar de terceirizar seus problemas, eles vão ser resolvidos. Quando você parar que os outros façam o que você tem que fazer, vai ser resolvido. Aí um versículo depois tá escrito assim: e o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse versículo mexe comigo. Porque aqui esse pai me ganha. Você perguntou pra mim o seguinte, eu dei essa volta toda pra chegar nesse versículo. Você perguntou assim pra mim: como resolver isso? Nesse versículo a gente resolve. Porque quando esse pai, em lágrimas, confessou a sua fraqueza, Jesus resolveu o milagre. Aí Jesus falou: traga meu menino. Engraçado que Quando? Quando ele confessa. Confessa o quê? A fraqueza. A fraqueza dele é incredulidade. A minha e a sua, talvez não é incredulidade. Talvez a gente é do Remy e do Fly. Fé, talvez não é a nossa debilidade. Mas talvez a nossa debilidade pode ser uma pornografia. A nossa debilidade pode ser comprar e não pagar. A nossa debilidade pode ser a mentira. Pode ser N coisas. O segredo é confessar. Exatamente. O problema só soluciona quando ele confessa. Ele fala assim: eu creio. Ele expõe o problema, mas ele pede ajuda pra ver a solução do problema. E ele pede pra quem pode resolver. Ele faz igual a mulher de Sunem. Você lembra da mulher de Sunem? A mulher de Sunem, quando ela vê Geazi,
Geazi fala, vai tudo bem? Ela dá a resposta clássica que o assembleano gosta. Não, vai tudo bem. Mas por que quando ela vê o profeta, ela não fala que tá tudo bem? Porque ela fala pra quem pode resolver o problema dela. Ela não desabafa em rede social. Entendeu? Isso, voltando assim pra pergunta em questão. Nós só conseguimos quebrar isso quando o problema tá apertando demais e a gente consegue entender que a gente precisa de ajuda. Tem que confessar. Tem que confessar. Toda cura é confessando. Toda restauração é confessando. Por isso que a Você Bíblia quer ver fala... vou usar uma linguagem conjugal. Quando você briga com a nega, como que você vai resolver o problema? você chega... Dá pra resolver com presente? Sendo bem sincero, não dá pra resolver com presente. Dá pra mascarar com o presente, né? Você usou a linguagem... O que eu queria... Onde eu queria chegar, você já foi lá. Dá pra mascarar. Com Jesus não tem máscara. Com Jesus não tem máscara. O Adão pecou, vai usar a folha de figueira. Com Jesus não tem máscara, cara. Você pode ver que o filho pródigo é mais homem do que Adão. Sabe por quê? Porque Adão, quando pecou, ele falou o quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Agora, quando o filho pródigo caiu em si, ele disse, pequei. Não foi culpa do meu pai, não foi culpa do meu irmão, não é culpa da inflação, não é culpa do governo, não é culpa do trânsito. Aí ele reconhece o estágio onde ele tá. Aí Exato. Vai falar assim, os servos dele tá melhor do que eu. Aí o texto diz assim, ó, que quando ele estava no caminho, o pai viu. Que coisa! João 14,6 tá escrito assim, ó. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Que coisa linda, fica só com o caminho. O texto do filho pródigo diz que quando ele estava no caminho, o pai viu. Então quer dizer que o pai só vê quem tá no caminho. Então quem tá em Cristo, o pai vê. Desde que confesse. Por isso que os apóstolos foram considerados como os homens do caminho. Os homens do caminho. Isso é terrível. Os homens do caminho. Isso é terrível, meu Deus. Os homens do caminho. Aí você falou, como quebrar a robotização? Confessando. Porque, ó, dá pra pregar mascarado? Dá. Dá pra cantar mascarado? Dá. Mas não dá pra orar mascarado. Meu Deus. Na oração não tem como você chegar com máscara. Na oração não tem como você chegar eloquente, não tem como chegar fazendo bonitinho. Por quê? Porque o pai viu. Você pode ter metido louco à vontade, mas o pai viu. Você não chega grandão na oração. Ninguém chega grandão na oração. Na oração você chega, a primeira coisa que você faz não é dobrar o joelho, você já chega se humilhando. Na oração não tem como você chegar grande. Você pode ser o pregadorzão em qualquer lugar, menos de joelho. Menos de joelho. De joelho você não é grande. Isso é terrível. Aí começa a quebrar a robotização, o mecanismo. Você começa a viver até um avivamento individual. O mecanismo ele não vem pela falta da experiência. Da experiência não de estar ali muito tempo, mas da experiência de fato com Deus. Porque a gente citando você aqui como exemplo. Você acabou de falar com 5, 6 anos de idade, você viu um ato miraculoso dentro da sua casa. Isso daí é experiência, isso daí era uma semente que o próprio Cristo estava germinando dentro de você. O mecanismo ele não vem por falta dessas experiências com Deus, por falta de referência. Nós usamos referência, nós como juventude, usamos pastores de referência, ele é meu exemplo como homem de Deus. Mas nós não conhecemos ele na intimidade dele, nós conhecemos ele em cima do altar. Sim. Então o mecanismo ele não vem decorrente a isso, a falta de experiência, a falta de exemplo dentro de casa. 2 coisas eu pego aí. A primeira coisa que eu faço uma crítica, tá? O que é um homem de Deus? É o primeiro pensamento que eu tenho. Como que a gente define um homem de Deus? Muitos de nós definimos quem é homem de Deus pelo cara ser eloquente, pelo cara ser famosinho, Só que, vamos falar o rasgado? A maioria deles, tem eloquência, mas trai a mulher. Tem eloquência, mas bate na mulher. Meu Deus. Tem eloquência, mas usa droga. Tem eloquência, mas tem a vida errada. Então isso é ser homem de Deus? Isso não é ser homem de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa quebrar, e isso acontece muito no nosso meio pentecostal, a gente define quem é homem de Deus, quem prega muito. Nada a ver. Quem faz o mover. Nada a ver. O Spurgeon tem uma frase que ele diz assim que... É o Spurgeon ou é o Moody? É um dos dois. Diz assim que aquele que não trata bem a sua esposa não quer ouvir. Não quero ouvir, porque como que ele vai falar um recado para a esposa do cordeiro se ele não cuida nem da dele? Não quero ouvir. Então, a primeira coisa que eu valorizo é caráter. Primeira coisa aqui, ó, vamos lá. Quando Paulo fala a Timóteo sobre o que ele espera de um bispo e de um diácono, são 16 características. Sabe quantas envolve talento?
15 envolve caráter. Então são 15 coisas que pede caráter e uma só que pede talento. A gente tá mais preocupado com o talento. Ele vai falar ser homem de uma mulher só. Já pra começar. Já pra começar ele... Administrar bem seu lar. Tudo isso vem antes de pregar bem. Tudo isso vem antes. Então, se não dá pra fazer isso, cara, esquece púlpito. Desculpa, talvez o ouvinte que está me ouvindo, ele queria ouvir. Michael, é assim que você vai pregar, que você vai ouvir o seguinte, cara. Cuida bem do seu lar. Pro varão, escuta a sua esposa. Escuta a sua esposa. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? É cultural isso aqui. Eu não sei se você sabia disso aqui, mas o homem nasce cego. A mulher não nasce cega, a mulher já nasce enxergando. Então, às vezes, você tá andando com a esposa, você não viu nada. Ela já viu lá da frente e já tá brigando com você por algo que você nem viu. Mas por quê? Porque ela já nasce enxergando. A mulher parece que ela sente o cheiro do perigo antes do homem. Você pode ver que tem muito homem que ele chama de parceiro e a mulher tá falando, esse cara não gosta de você. Amadurece mais rápido a mulher, né? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, um conselho que eu dou pra jovens, pregadores, casados, escutem as suas mulheres. Amém. Escutem suas mulheres. Só não quando elas estão ferindo as escrituras. Porque aí é ela que vai ter que ouvir, porque você é o sacerdote do lar. Agora, se o que ela tá falando tá dentro das escrituras, irmão, a mulher aliada com Deus. É verdade. Você pode ver que o homem chorando na Bíblia, Jesus vai falar assim pra ele, bem está. Agora, a mulher chorando na Bíblia, Jesus tá com o corpo ressurreto, mas ainda não tá glorificado. Tem uma mulher chorando. Ele não volta enquanto a mulher tá chorando. Se ela falar, prepare e leve, irmão. É um pulo. Eu recebo... Isso daí é prega-pregador. Isso é prega-pregador. É um pulo. Meu Deus, terrível, terrível. É um pulo. Deixa o pessoal conhecer você melhor. Tá. Vamos lá. Você, quando jovem, fala de hobby, desse divisor de água. A vida de jovem, querer ser o garanhão, que você é um cara bonito, jeitoso. A vida de jovem e a vida... Tô enxergando meus passos ministeriais. Pra onde eu tenho que correr? Esse divisor de água veio como? Você quer descobrir minha vida de pecado, varão? Quer descobrir quando eu vagava pela senda de horror? Não, mas esse divisor de água, porque a gente começa a identificar os nossos passos ministeriais. Como vem esse divisor de água pro Maicon Santos? Tá. Não tenho problema de expor meus erros pra evitar que uma nova geração caia nos mesmos erros que eu caí. Isso é maravilhoso. Um dos problemas que a minha geração enfrentou quando mocidade, por falta de instrução, você fica mais propício ao erro. E o pior estágio de pecado é quando você sente orgulho do seu pecado. E o jovem carnal, qual é o orgulho que ele tem? Ele tem um orgulho de ficar com um monte de mulher. Ele sente orgulho disso. Olha que coisa. O pecado, ele ofende a santidade de Deus. Você está ofendendo a Deus quando você peca. A pessoa que sente orgulho do pecado, ela está sentindo orgulho de estar ofendendo a Deus. Eu não tinha esse entendimento quando eu era jovem. Eu não tinha. Mas por quê? Porque me faltou instrução. Então, isso foi até um pesar pro meu irmão, porque quando meu irmão era adolescente, meu irmão ouvia essas comparações do tipo, pô, seu irmão era embaçado, seu irmão era terrível. E eu, quando sentava com meu irmão, falava, eu não sinto orgulho de quem eu era. Aquilo ali foi um Maicon caído. Tava na igreja? Tava, mas sem instrução. Então, sem instrução, a gente fica propício a esse tipo de erro. Quando jovem, tive deslizes sim, como a maioria dos jovens. Mas por que eu tive deslizes? Falta de instrução. Aonde é que eu apelo aqui para todo jovem, né? Às vezes ele tá numa congregação em que ela é analfabeta de Bíblia, aonde ela valoriza eventos, mas não valoriza o ensino. Isso é terrível. Eu falaria para esse jovem o seguinte, continua congregando aí, falaria para ele, pode continuar congregando aí, não sai não. Faça uma coisa que eu cheguei a fazer quando eu congregava numa igreja assim também. Eu me recordo, Esdras, que com 20 anos, 19 e 20, eu orava e a minha oração era a seguinte, Senhor, que os meus líderes tenham mais sede e fome da tua palavra do que eu tenho.
que eles tenham mais sede do que eu. Na época, lembra que eu te disse que teologia era proibido na onde eu congregava? Sim. Foi um pregador na igreja que era teólogo. Me recordo ele até hoje, ele se tornou até meu amigo com o tempo, pastor Roberto da Costa. Um exímio pregador, prega em eventos grandes e tudo mais. E eu falei assim pra ele, olha, me dá uma dica do que estudar. Aí ele, mas como assim? Eu tô do zero, eu quero me tornar um pregador, por favor, me direciona. E ele me deu um kit de teologia pentecostal, Walter Brunelli. Eu comprei dele, né? E aí eu comecei a estudar. Aí quando eu ia pregar, o meu pastor falava assim, poxa, Maico, você trouxe uma boa palavra, cara. E não era algo que eu tava aprendendo na igreja. Mas aonde foi que você aprendeu isso? Aí eu até eu até fiz algo errado que foi a mentira. Eu falei, não, pastor, é porque eu tô orando muito. Não é porque eu tava orando muito, é porque eu tava estudando escondido. Então nessa que eu estava estudando escondido, eu tava sendo alimentado. Na onde? Na minha congregação? Não, mas eu tava tendo uma vida devocional com Deus. Aqui tá um outro problema. Quando a gente só quer ser alimentado na igreja. Vou dar um exemplo claro aqui. Você tem quantos cultos por semana? 3. 3 cultos por semana. Os cultos duram em média quantas horas? Na minha, 3, 4. 3, vamos colocar 3 horas. Vamos colocar 3 horas aí. Escuta lá é forte, escuta então, lá é terrível. Vou fazer um cálculo aqui. Em um dia, tô abrindo a calculadora. Em 24 horas, você costuma ter quantas refeições? 3. 3 refeições? Em quais horários? Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Bacana. Seus cultos são só à noite, né? Uhum. Então, em 24 horas você tem 3 refeições, né? Uhum. Você não come só à noite e você come todos os dias. Você não come só 3 dias por semana, né? Pois é. E o que a gente faz se a gente não se alimenta da palavra todo santo dia? A gente passa fome. Aí a gente quer cobrar da igreja que não nos ensina, só que a gente também não quer saber da palavra, a gente não se alimenta dela, aí a gente vai fazer o mesmo erro do pai, vamos terceirizar a culpa, porque o outro tem que me ensinar. Ensinar o quê? Aquilo que eu não tenho fome, mas eu vou cobrar porque eu sou o militante que cobra aquilo que eu não faço. Isso é terrível. E Deus tá precisando de alguém que se disponibilize. Deus só quer alguém que se disponibilize para mudar um contexto geral. Mudar Sim. uma igreja, mudar uma juventude, mudar uma nação. Você vê os grandes pregadores, as nossas referências, os heróis da fé. Foi assim, foi um despertar. Todos eles. E ele conseguiu mudar tudo, mudar toda uma nação, uma história e ser referência pra gente hoje. Você citou os heróis da fé? Tem uma coisa legal histórica que aconteceu aí. Os heróis da fé, você cita o livro do Orlando Boyer, né? Sim, sim. Antes de vir os 20 heróis da fé, aconteceu o avivamento dos morávios. Como que começou o avivamento dos morávios? Imagina o seguinte, Esdras, tá eu e você na congregação e a gente fala assim, vamos orar um pouquinho? Vamos. Aí a gente ora por 1 hora. Aí nós falamos, vamos orar mais um pouquinho? Aí ora mais um pouco. Vamos orar mais um pouquinho? E começa a vir gente. Pra orar também. A oração começa a impactar. Aí chega uma hora que eu e você para de orar, mas o povo continua orando. E aí passa uma semana, o povo ainda tá orando. 1 mês, o povo ainda tá orando. 1 ano, o povo ainda tá orando. 10 anos, o povo ainda tá orando. Os irmãos morávios morreu. E a oração continuou. O relógio de oração continuou por 100 anos. Então, depois de 100 anos de oração, o que vai vir é heróis da fé mesmo. Porque quando tudo começa em oração, o que vem depois, descansa. Fica tranquilo. O impacto do avivamento. Aí você tem muita gente boa. Quando vem Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero. Tem uma história, se eu não me engano, é de Billy Graham, que ele vai ajoelhar e pedir. Conta essa história. Você sabe essa história? Sei. Essa história é quando ele vai na antiga metodista wesleyana do John Wesley. Sim. E aí ele vai na onde o John Wesley costumava orar. E aí ele dobra os joelhos aonde o John Wesley dobrou os joelhos e ele falou, faz acontecer de novo, Senhor. Derrama do teu espírito de novo. Sobre essa geração, como o Senhor fez na geração. E assim, John Wesley é uma grande referência. É o tição tirado do fogo, cara. John Wesley é o pai do avivamento britânico. Depois dele, um jovem, um tal de Billy Graham. Até então um jovem, desconhecido. Ele vai orar desejando o quê? O que os outros não desejaram. Você quer receber um avivamento? Você quer ser um pregador diferente? Deseje mais a Deus do que os outros.
Você já viu aquele negócio de pai que tem muito filho, que tem aquele ciúme entre os irmãos, e ele fala assim, não, você ama mais ele do que eu, você ama mais ela do que eu. Na verdade, não é que ele ou ela é o preferido do pai. Não é isso. É porque ele ou ela honra mais o pai. Por que você vai enfrentar ciúmes na sua congregação? Por que você vai ser boicotado muitas vezes? Por que você não vai ser convidado para os lugares? Se você desejar a Deus mais do que os outros homens, eles vão te rejeitar. E tá certo. Eu demorei para entender isso no começo, mas tá certo. Quando as pessoas estão te excluindo muito, Esdras, é porque o mundo odiou a Cristo. E se o mundo odiou a Cristo, que é Senhor, vai nos odiar também. Quando? Quando a gente passar a desejar Ele mais do que os outros desejam. Aí você vai receber título de religioso, de fanático, e 300 outros títulos. Mas isso não quer dizer que você odeia as pessoas. Nunca. Quer dizer que você ama a Deus mais do que elas amam a Deus. Talvez para elas, isso aqui não pega nada. Agora, para você, só de pensar, a consciência já acusa e fala, Senhor, pequei. Isso daí a gente que entra nesse estágio, esse estágio só vem depois que você começa a ter experiência mediante a oração. Oração. Esse estágio só oração. vem... Um cristianismo sem oração é um cristianismo robotizado. Essa consciência só vem depois da oração. E como nós que somos jovens, como é que a gente aprende a separar isso? Não entendi sua pergunta. A gente aprender a separar os convites que a gente recebe com a consciência que pesa, precisa estar presente porque a gente é jovem, mas a gente precisa se separar do mundo porque a gente é escolhido. Faz mais sentido agora? Faz. Eu responderia com outra pergunta. Eu responderia assim, o quanto você deseja Deus? É a pergunta que eu faria. Por quê? A pessoa que deseja muito a Deus, que ela tem consciência de que ela é de Deus, não só todos nós somos de Deus 3 vezes, por criação, por formação e por redenção. Todos nós fomos comprados. A partir do momento que você é comprado, você não tem mais direito. Um escravo, vamos utilizar a linguagem da escravidão, quando ele era comprado, ele não tinha seus direitos, porque os seus direitos passavam a ser do seu senhor. Agora imagina Deus que criou você. Aonde? Na terra? Não, no céu. Sabe aquele andar? Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Como você tem saudade de lá? Se você nunca esteve lá. Na verdade, você esteve lá sim. Sim, nós somos mais velhos do que imaginamos. A gente foi criado aonde? Na eternidade passada, antes de haver céu e terra, a gente já coexistia dentro do Senhor. Então a gente já é de Deus pela criação. Quando chega no Gênesis, ele vai formar o homem. Então a gente é de Deus também por formação. Só que esse homem vai pecar. E nessa que esse homem vai pecar, a alma que pecar, essa morrerá. O homem, quando peca, ele tem que... Romanos 6:23, né? O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é salário? Pagamento. Você trabalhou, você vai ter que receber. Qual foi o trabalho aqui do pecador? Pecar. Qual é o salário que ele tem que receber? A morte eterna. Aí ele diz assim no 3:23, que todos pecaram. Então se todo mundo pecou, todo mundo tem que morrer. O que a gente faz agora? Aí Cristo vem. Cristo vem, nos resgata. É o preço da redenção. Então a gente passa a ser de Deus 3 vezes. Ele nos criou na eternidade, nos formou na terra e nos comprou a nossa dívida para que não recebêssemos essa morte eterna. Então a pergunta que eu faço para separar isso é: quanto é que eu desejo a Deus? O quanto Deus significa para mim? Eu tenho consciência de que eu não sou de mim mesmo? Porque a pessoa que foi comprada por Deus, por mais que eu não sou calvinista, tá? Deixando bem claro que eu não sou calvinista. Mas quando eu entendo o quanto eu pertenço a Deus, meu livre-arbítrio já era. Meu livre-arbítrio passa a ser do Senhor. Você entende? Então, assim, as minhas vontades, eu super compreendo a questão arminiana, tá? Sim. Eu também não sou arminiano. Eu sou calvinista no espírito, arminiano na alma e no corpo eu leio Bíblia. Eu sou de Cristo. Nem de Apolo, nem de Paulo, eu sou de... Não vou nem falar o de Cristo do contexto de Corinto, porque esses são os crentes que não respeitam liderança, né? Uhum. Mas, voltando para esse pensamento aqui, as nossas escolhas, as nossas vontades, elas estão pautadas no quê? Qual é a fonte das minhas atitudes? Se Deus não está, Esdras,
cara, não vai ter o que fazer. A pessoa vai pecar, a pessoa vai quebrar a cara. Agora, se você escolheu a Deus nas suas escolhas, desde antes de tomar elas, por exemplo, eu preciso trabalhar em um local, Senhor. Esse local precisa ser assim, assim, assado. Especifica para Deus. Especifica para Deus sua oração. Eu preciso de uma companheira. Especifica para Deus sua oração. Eu vou fazer uma faculdade. Especifica para Deus na oração a faculdade que você quer fazer. Especifica o curso. Especifica se você quer ser bolsista. Especifica... Cara, trabalha com especificação, porque a partir do momento que você faz isso, você está dando a importância para Deus. Por que a gente quebra a cara muitas vezes, Esdras? Porque a gente quer fazer as coisas sem orar, aí a gente quebra a cara. Aí depois que não resta mais nada pra fazer, aí o crente fala assim, só me resta orar. Poxa, cara, por que você não orou do começo? Você teria evitado todos esses problemas. Então, a falta de oração proporciona escolhas erradas. E por que a gente não ora? Porque a gente deseja ser visto. E a oração é o contrário de ser visto. Por que todo mundo deseja o púlpito? Porque no púlpito você é visto. No púlpito vão falar, você é profundo. No púlpito vão falar, você prega muito. Aí o elogio enche a gente, como se a glória fosse nossa. Como se aquilo que aconteceu foi nós que proporcionamos aquelas causas e aqueles efeitos. A gente não é nada, cara. A gente tem um professor de teologia que ele fala que o jumentinho tava entrando na cidade e nunca viu tanto aplauso. Ele nunca viu tanta festa. Aí Jesus saiu de cima, o jumentinho voltou a ser um jumento. Ele costuma falar que a gente sem Jesus é igual o jumentinho. Se Jesus sair de cima, acaba toda a festa. Acaba tudo. Acaba tudo, acaba tudo. E aí entra até naquela parte da mula de Balaão, né? Ele usou a mula pra falar, usou a mula pra exortar. E até hoje ele usa mulas, né? Até hoje. Um monte de mula ele usa. Isso é terrível. Vamos fazer um merchanzinho enquanto aí. você toma uma água. Gente, quero agradecer aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Temos a Plus Sport para você aí que é cristão ou não cristão, mas curte um futebol, tem um time de várzea, ele faz camisa personalizada, faz agasalho, faz uniforme esportivo. Vai na Plus Sport que ali é sucesso. Em contrapartida, a gente tem a Silvia Rolu também, que ela cuida de toda a estética do corpo do atleta, do corpo da pessoa que precisa se tratar. Vai na Silvia que com ela também é sucesso. Você vai se tratar muito melhor. Aí você que curte uma guloseima, uma delicinha, eu recomendo a Cantinho Tá Cakes. Vai ser o melhor bolo que você vai comprar, melhor doce que você vai comprar. Ali é os melhores dos melhores. E você, irmão, irmã que tá me ouvindo, quer fazer aquele tratamento estético, vai na Célia Xavier, faz micropigmentação de sobrancelha, ela faz depilação a laser, é coisa boa, você tem que tratar a sua mulher igual uma princesa, já leu o QR Code desse pessoal que eu coloquei aqui, então vai se tratar, vai se cuidar, e a gente tem também a nossa amiga que vem ajudando a gente de uma forma assim extraordinária, inclusive eu peguei o livro com ela, da Gabriele Paiva. Isso? Paz, me perdoa, da Gabriele Paz. E se você quiser fazer uma maquiagem, marcar uma maquiagem ali pra sua esposa, vai com ela que com ela é sucesso. Certo, meus irmãos? Tá aprovado o merchan? Tá aprovado, então. Vamos pra cima. Glória a Deus. Vamos lá. A gente falou sobre muita coisa aqui. Você comentou aqui comigo que você foi buscar fora conhecimento para se tornar um pregador. Aí você começou, de fato, indo buscar fora e eu acho que... Escondido ainda. Escondido ainda por cima. E a pregação, ela vem se lapidando com a prática, né? Você vai se tornando um melhor pregador conforme o tempo, conforme você vai diminuindo, Deus vai crescendo e as coisas começam a fluir. E como foi esse fluir? Porque o pregador, ele se torna isolado do mundo. Aí a gente entra no texto que Paulo vai falar, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente vai se tornando isolado, isso é terrível. Já vivi um pouco disso, a gente vem crescendo nesse âmbito ministerial e se excluir, viver isolado é muito difícil. Viver isolado é terrível. Pra você que quer ser pregador, saiba que você vai viver sozinho um período de tempo. Você vai pra caverna igual Elias. Deus ou o mundo? Você vai pra caverna igual Elias. Como foi isso pra você? A maneira como eu comecei a pregar, ela é um pouco curiosa, porque assim, quando eu tive a minha primeira oportunidade de pregar, eu tinha 17 anos
E eu tive um líder, ele foi sensacional, cara. Foi sensacional. E viu talento em mim antes de qualquer outra pessoa. Ele falava assim, gente, o Michael vai ser pregador. E eu falava pra ele, eu falava, meu, eu pregador, cara? Não consigo ver isso, né? Ele, não, você vai ser. E eu lembro que a primeira vez que eu preguei foi num culto cheio, um culto grande, né? E quando isso aconteceu, o pastor presidente da igreja não gostou. Ele falou, meu, você vai colocar o Michael pra pregar num culto desse? Os obreiros não gostaram. E ele falou assim, vocês estão vendo o Michael hoje. Não tá nas fraldas aí. Tô vendo o Michael lá na frente. E aí eu preguei, eu lembro que eu tinha 40 minutos pra pregar, 45. E eu preguei 15, 20 minutos. Porque não tinha conteúdo pra pregar. E eu lembro que eu chamei a minha mãe pra concluir a mensagem. Foi terrível. E virou uma situação crítica ali. Só que esse líder que eu tive, ele falou assim... gente, vocês vão ver o pregador que o Michael vai se tornar. E muita gente achava que ele me privilegiava na igreja. Só que eu recebi uma cobrança até maior do que os outros. Porque, tipo, se a turma tinha que chegar 15 minutos antes... Se eu chegasse 15 minutos antes, eu era chamado a atenção. Acabou o culto, arrumou tudo bonitinho, o último a sair. Então, por ter tido alguns... não vou nem dizer privilégios, oportunidades, acho que é uma palavra melhor. Eu tive uma cobrança muito grande. Eu tive uma cobrança muito severa. Eu sei que ele vai assistir isso. Ele sabe que ele foi muito severo comigo. Ele sabe que ele me cobrou bastante. Mas eu sou extremamente grato, Esdras. Por tudo que eu aprendi com esse homem. Por tudo. Eu acho que as maiores riquezas bíblicas que eu aprendi... Eu leio muito comentarista. Eu leio... quem precisar de dica, eu leio o Wiersbe, eu leio o Biacon, eu leio o Hernandes, eu leio o Alderi, eu leio N.T. Wright, eu leio um monte. Só que as maiores riquezas que eu aprendi da palavra foi com esse líder que eu tive, Alex Macarius. Aprendi muita coisa com esse cara, muita coisa. E ele viu talento em mim, só que na época, por ser jovem, a gente não tinha muita oportunidade. E tem uma coisa que pregadores de hoje fazem, que é falar assim, me indica lá em tal lugar. Não suporto ouvir isso. Agendas abertas. Não suporto. Não suporto ouvir esses dois. Me quebra. Me quebra você falar assim, me indica naquela igreja lá. Cara, não suporto ouvir isso. Parece que Deus não leva mais seu nome. Aí o que acontece? Por eu ser jovem, não era obreiro, como que você vai pregar? Ainda mais numa igreja que tem boa palavra. Não era casado ainda? Ainda não era casado. Preconceito. Ainda nem namorava, não tinha relacionamento nem nada. Só que aí o que acontece, Esdras? Quem pregava na igreja ficou de disciplina. Eita. Então, olha como que é as coisas. Eu não tô me aproveitando de crises, tá? Não tô me aproveitando de problemas. Mas sempre quando existe uma crise, é uma oportunidade para algo que vai nascer. Sim. Não sei se você sabia disso, mas no idioma japonês, ele não é composto por palavras assim que nem o nosso. Eles são ideogramas. E o mesmo desenho, o mesmo ideograma que corresponde à palavra crise, é o mesmo que corresponde à oportunidade. Então, na época que eu comecei a ter minhas oportunidades, houve uma crise no corpo de obreiros. E não tinha quem pregasse. Não tinha. Eita. Na verdade, tem. Quem? Um jovem. Então, quando os discípulos não têm pão, tem um menino com pão. Meu Deus. Quando não tiver quem alimentar a multidão, pode ter certeza que vai ter um menino por perto, ainda que ele esteja com algumas bisnaguinhas, mas na mão de Jesus as bisnaguinhas viram um monte de baguete. Então, nessa época, eu comecei a pregar nesse cenário. E eu lembro que antes de ser pregador, Esdras, eu vi uma mensagem no YouTube mesmo, e uma mulher que pregou, ela falou assim, se você não tem oportunidade, mas você quer ser pregador, tenha devocional com Deus e monte mensagens. Eu elaborei, parece que foi 7 ou foi 8 mensagens. Eu preguei em cultos seguidos, assim, tipo, eu pregava no sábado, meu líder pregava no domingo. Na outra semana, ele pregava no sábado, eu no domingo. Aí ficou assim. Eu elaborei 8 mensagens. Quando eu preguei às 8, agora você espera mais um pouquinho. Senta e vai. Olha que coisa. Então, foi com base no quanto eu amo a Deus. Pô, no seu relacionamento com Deus deu pra desenvolver 8 mensagens? Quando você tiver um público, quando você tiver uma mensagem, Deus vai te dar um público. O problema é que muita gente quer pregar e não tem nem a mensagem, Quer ter público, mas não tem a mensagem. Não tem nem a mensagem. Quer inverter a ordem dos valores. O pior é quando a pessoa fala assim, eu já tenho uma mensagem, só não tenho um texto. Aí você me quebra, cara. Aí você
quebra. Aí você mexe comigo. Você não tem nada, então. Porque a mensagem parte do texto. Se você não tem a texto, mensagem do teu texto, você não tem a mensagem, cara. Isso é verdade. Você tem talvez um discurso motivacional. Você tem um Pablo Marçal ali, tem um não coach. sei. É isso aí, isso daqui é pregador. E eu acho isso terrível, porque você trouxe um ponto, assim, eu acho muito fundamental. Eu tenho o que eu sou hoje, eu tenho muito em conta ao meu pai, pastor Palmério Xavier. Ele me ensinou muito dentro, pra depois me soltar e deixar eu ir pra fora. O Alex foi assim comigo. E isso é terrível. Nós vemos pessoas que agendas abertas pra fora, mas não são honradas dentro. Não, o pastor não enxerga isso que você enxerga em si mesmo. Isso acho que é um problema muito grande. É um problema que você enfrenta em várias esferas aqui, tá? Por quê? Você pode estar em um local... Eu vou utilizar 2 cenários aqui, tá? Você pode estar em um cenário onde o seu pastor te cobra muito, mas porque ele vê talento em você. Existe esse cara que cobra porque ele vê talento, vê chamado em você, então ele vai cobrar de você. Existe esse líder, sim. Esse não é ruim. E existe aquele que tem ciúmes e inveja do que Deus tem com você, então ele te boicota. Você precisa saber diferenciar quem é o seu líder. Eu tive os dois. Não na mesma pessoa, tá? Diferente. É ministérios diferentes que eu congreguei. Fica tranquilo, Alex. Não é de você que É ministérios diferentes que eu congreguei. O Alex, ele era um líder que ele cobrava muito de mim, mas porque ele sabia o que eu poderia proporcionar. Inclusive, ele me deu bíblias de estudo, ele comprou cursos pra mim. Ai, que ótimo isso. Então, incentivo. Então, eu pergunto pro pastor que vai assistir isso aqui, você reclama do seu líder, do seu obreiro, mas você investe no seu obreiro? O Alex já pagou meu aluguel. Meu Deus. O Alex comprou cursos teológicos pra mim, me deu bíblias de estudo. Então é muito fácil a gente criticar o pastor. O meu pastor deixa a desejar nisso, meu pastor não faz isso. Mas será que esse pastor investe nesse obreiro? E será que esse obreiro tem fome de aprendizado? É porque você casou essas 2 informações. Quando você casa essas 2 informações, aí tende a dar certo. Você só tem que aguentar depois a cobrança externa e as piadinhas do tipo. Aqui, se a gente for falar de forma ética, vai ser você é o queridinho, mas se você for ouvir o dito popular, rasgar. É o baba-ovo. Deixa pra lá, né? Isso daí é terrível. Infelizmente, sempre vai ter. Sim. Infelizmente, sempre vai ter esses pontos. Aí você começou a pregar. Começou a estudar, claro. Estudou, pregou. E existe uma problemática. Tem pessoas que, por pregar, acham que sabem ensinar. E não é assim que funciona. Exatamente. E tem pessoas que ensinam muito bem... E não pregam bem. E não prega nada. Exato. E quando eu, particularmente, aquele dia que a gente se encontrou, era fantástico isso. Eu fui levar o meu irmão... Vou contar isso. Conta. Eu fui levar o meu irmão pra ir comer um lanche. Tava fechado onde a gente foi comer. Eu encontro esse cara indo pra uma oração pra ficar até 4 horas da manhã orando. Eu encontro esse cara sentado na esquina. Aí eu tô passando do outro lado da rua, ele tá me olhando com a cara. Ixi, esse cara aí folgado me olhando. Aí a gente troca esse olhar, se conhece. A gente fica das 11 até quase meia-noite conversando. Não foi uma conversa, foi uma aula pra mim. Eu não sei se você sabe, você fez indicações de livro pra mim. Aquilo ali foi um divisor de água pra minha vida ministerial. Sou grato a Deus, de fato, pela sua vida. Glória a Deus. E assim, quando você virou a chave, eu sou pregador, mas eu tenho essa vocação pra ensinar e eu vou me dedicar também ao ensino. Olha, eu vou ser sincero pra ti, eu não me considero um bom pregador. Não me considero um bom pregador. Eu me considero mais um professor do que um pregador. Um dos professores que eu tenho, e aqui é o mais especial de todos, tá? É o que vai prefaciar o 2º livro, que é o pastor Neemias. Nós queremos você aqui, Neemias. Só pastor Neemias, claro. Ele é fora da curva, irmão. Ele é fora da curva porque... Lembra daquilo que eu falei no começo de pregar os olhos e pregar os ouvidos? Ele prega aos olhos, cara. Todo mundo que o conhece testifica de forma positiva. Sim. Você não escuta os feitos dele por ele. Ele não fala de nenhum feito dele. Nenhum. Se você vai ouvir ele só fala de Cristo. Outra coisa do pregador, o pregador precisa ser cristocêntrico. Ele só fala de Cristo. E a mensagem que ele prega, cara, ele é diferenciado nessa questão de pregar.
Só que ele é mais diferenciado ainda na questão de viver. Vive o que prega, prega o que vive, é fora do comum. Quando eu comecei a aprender com o pastor Neemias, foi no ano de 2018. Estamos em 2024, eu ainda sou aluno dele e vou ser aluno dele enquanto houver vida. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, por falta de instrução, por falta de ensino, eu já cheguei a cair na vaidade do pensamento de eu tô pregando bem, cara. Eu tô embaçado. Tô pregando muito. Até conhecer o pastor Neemias. Eita. Porque quando eu conheci o pastor Neemias, a primeira aula que eu ouvi dele, ele falou assim: talvez você não vai sair daqui teólogo, mas você vai sair daqui crente com caráter. Meu Deus. Primeira aula. Primeira aula. Meu Deus, nunca ouvi isso. Então, Eu já ouvi, desculpa te cortar, eu já ouvi em seminário o camarada virar e falar assim, ó, a partir de hoje você é teólogo. No dia seguinte, os alunos vão chegar com anel de Então, de no teólogo, seminário teológico Querigma, seminário a qual eu faço parte, e vou te levar lá, é um seminário teológico. Eu tô louco pra ir lá. O seminário, a intenção do seminário é te trazer formação ministerial. Só que o seminário Querigma, ele tem essa diferença porque dali você sai crente, cara. Não dá pra você ficar em pecado e ser aluno do pastor Neemias. Eu já aviso por quê. Porque ele vai te arrebentar nas aulas, cara. Arrebentar no bom sentido, assim, de mexer com o seu caráter. Vai mexer com isso. Então, a vaidade que já tava começando a nascer, quebrou, irmão. Quebrou na hora. E não era uma vaidade igual a de Eclesiastes, porque ali o contexto é outro. Era vaidade mesmo da carne. Quebrou na hora. Então, muito pregador cai nessa isca, cantor cai nessa isca, músico cai nessa isca, de que ele tá fazendo alguma coisa, ele não tá fazendo nada. Ele não é nada. Ele não tá fazendo nada e ele não é nada. Não é nada. Entra no assunto que você falou. É só um burro. Se Jesus sair de cima dele, volta a ser um burro. E como foi essa chave? A transição? Porque você tô pregando muito. Agora você entendeu que você não prega nada. Você acabou de falar, eu não me considero um bom pregador. Como foi essa virada de chave? Você é um doutrinário. Você é um doutrinário. Quando o meu líder Paulinho, líder de mocidade, falou isso pra mim, falou, você pode ser o exemplo. Eu lembro que na época, a mãe a sua sogra era líder das crianças. Eu lembro que ela também sempre viu talento em mim. E uma vez ela me chamou pra dar aula pras crianças. E aí eu lembro que eu dei uma aula pras crianças, e aí as crianças me amavam, cara. Era adorado pelas crianças. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, será que eu sei ensinar? E eu tinha um jovem comigo, o nome dele é Dedê, e ele falava assim pra mim, ele falava, Maico, a gente tá com muita sede da palavra. Falei, que bom, fico feliz, né, que vocês estão com sede da palavra. Ele falou assim, e a gente quer que você ensine a gente. Aí mas eu não tenho estrutura pra ensinar vocês e a gente não tem horário pra ensinar. É difícil. Olha onde essa história vai parar. Ele falou assim, se eu e o William achar um horário, você dá aula pra nós? William Fabrício, Eu falei assim, cara, eu aceito. Mas eu fiquei pensando, como ele vai achar horário se eu trabalho e faço faculdade presencial, tem culto terça, quinta, sábado e domingo e às quartas culto no lar? Falei, como que ele vai achar horário pra mim dar aula pra eles? Falei, tá bom. Eu dou aula pra vocês, porque eu pensei, não vai achar horário. Você já tava no Querigma, isso? Ou não ainda? Não, ainda não tava no Querigma. Não era do Querigma. Eu entrei no Querigma em 2018. Isso era em 2015 pra 2016. E aí ele falou assim, Maico, achamos um horário. Falei, qual horário? Sábado à noite, das 11 à meia-noite. Eu falei pra ele, Dedê, ninguém vai. Ele falou assim, você disse que se nós acharmos um horário, você viria. Se vai vir gente ou não, agora é outra responsabilidade. Toma, já pra começar. Eu tomei a bronca dele, eu falei, então tá bom, vou dar aula. Ele lotou a casa dele. Foi todo mundo dos jovens, foi todo mundo do grupo de louvor e ainda trouxeram gente de outra igreja pra ir aprender comigo. E aí eu lembro que eu comecei, a primeira aula que eu dei foi sobre Neemias. Preparei uma aula tal, ministrei a aula pra eles. Top. Eles gostaram da aula. Você já tinha essa vocação dentro de Então você. foi começando assim. Aí eu dei essa aula, quando foi na outra semana, aí eu falei sobre Oséias. E o pessoal gostando. Quando foi que eu percebi que o que eu falei tava causando algo neles? Uma dessas alunas é minha irmã de consideração, de criação.
E ela teve a primeira oportunidade de pregar na igreja que ela congregava. E quando ela foi pregar, ela pregou exatamente o que ela aprendeu na aula. Só aula. E nessa que ela aprendeu na aula, a igreja recebeu a mensagem que ela pregou e ficou impressionada. Falou, mano, onde que você tá aprendendo isso? Ah, ela, eu tenho um professor. Aquilo entrou na minha cabeça. Passado algum tempinho, eu coloquei uma jovem minha pra pregar, a Sarinha. E a Sarinha pregou uma excelente mensagem. Foi o mesmo contexto pra eu começar a pregar. O primeiro culto que ela pregou foi um culto festivo, um culto cheio. A diferença é que ela não pregou 15 minutos igual o líder dela. Ela pregou por 1 hora e eu te falo que ainda tinha Bíblia pra pregar. Ela pregou o quê? Oséias. Quando ela leu o texto, inicialmente eu fiquei preocupado. Eu falei, é bom essa menina conseguir explicar esse texto. Ela pregou e os irmãos receberam a mensagem que ela pregou. Não era obreira, não era pregadora, mas tinha uma mensagem. Eu fiquei com aquilo no coração e eu falei assim, quer saber? Eu vou dar aula pra mocidade agora. Aí, um dos filhos do Alex, que é o Kevin, o mais novo, o Kevin, ele é muito curioso e gostava muito de aprender as coisas. E ele lia e ele vinha compartilhar comigo. Nessa época eu já era líder dele. Ele falava, Maico, olha isso aqui que eu aprendi. Aí, certa feita, juntou ele e o irmão dele, o Christian, e falou assim pra mim, falou, Maico, o que você acha da gente começar uma turma nossa aqui, da gente falar o que a gente entende de cada texto? Falei, como assim? A gente pega um livro da Bíblia, lê o livro, e depois que lê o livro, cada um fala o que entendeu do livro. Seus jovens estavam lá em cima, você era líder. Eu era o líder deles. Você estava lá em cima. Aí, beleza. Tá bom, vamos começar por que livro, já que vocês querem... E outra, vamos começar quando? Quando ele me falou isso, era uma quinta. Vamos começar domingo. Eu falei, mas já? Que livro a gente vai ler tão rápido? Ah, vamos em Obadias. Eu falei, tem certeza que vocês querem Obadias? Tenho. Aí Deus me deu a revelação, Esdras. A gente faz esse trabalho, aí montávamos uma roda. Letícia, Larissa, Lud, todo mundo. Fazemos a roda. Aí, começamos. Versículo 1 de Obadias. Mensagem, sentença para Obadias, assim, assado. Versículo 1, quem quer falar do versículo 1? Aí, um falava do versículo 1. Versículo 2, presta atenção, versículo 2, tal. Alguém falava. Versículo 3, Gabi. Versículo 4, Gustavo. A gente ia montando. Quando terminava tudo aquilo, tinha um esboço. Chegava no final de semana, o pastor ia me colocar pra pregar. Que mensagem que eu ia pregar? A mensagem que eles montaram. Aí, uma coisa que eu comecei a fazer foi uma coisa que uma outra referência que eu tive fez, que é o pastor Ediran. O pastor Ediran, ele falava assim pra mim, ele ia pregar, ele falava assim, gente, isso aqui eu aprendi com o meu amigo Maico ali. E eu não era nem obreiro até então. Eu comecei a fazer a mesma coisa. Falei, gente, isso aqui eu aprendi com a Fernanda, isso aqui eu aprendi com o Kevin, isso aqui eu aprendi com a Gabi, isso aqui eu aprendi com o fulano. Comecei a citar e soltar. E era cada pérola, Esdras, que eu ficava impressionado. O Kevin tinha 13 anos, mais ou menos, e ele falava assim, ó, essa palavra aqui no hebraico quer dizer tal coisa e tal coisa. Coisa que, tipo assim, quem é obreiro ficava impressionado. Daqui a pouco, qualquer um deles tinha oportunidade, tinha algo para alimentar. Começamos a fazer uma vigília. Todos sabem. E eles que começaram isso. Não foi algo meu, de tipo assim, um líder falar, não, vamos fazer tal coisa? Não. Eles estavam com tanta fome que eles falaram assim, vamos fazer as vigílias? E todo mundo vai ter oportunidade. E eles tocavam a vigília. E não era eu que pregava, era entre eles que pregava. Eu comecei a ouvir cada pérola, Esdras. Cara, um monte. E eu anotava. Eu anotava e pregava depois. E replicava. Exatamente. Quando isso começou a acontecer, eu vi que eles... que tava formando pregadores no meio deles, né? E quando foi no ano de 2021, eu lembro que eu fui pra Fortaleza e agendaram a Gabi pra pregar. A Gabi prega muito, Esdras. E aí um amigo meu falou assim, vamos ver como que os filhos do Maicon se saem, principalmente sem ele. Falei, pode ir tranquilo e vai com caneta e caderno. Aí a mocidade tinha ido lá, né? Não era mais o líder deles, porque já estava em outro estado, e eles foram responder essa agenda. E a Gabi pregou. Quando chegou depois do culto, aí os dois amigos me mandaram mensagem falando assim, falou, Maico, a menina que pregou é a mistura sua e da sua esposa todinha. Porque a minha esposa também prega. Só que a maneira de pregar entre eu e minha esposa é muito diferente, porque a minha esposa... Cara, ela tem uma sensibilidade que eu invejo, de verdade. Ela lê o texto uma vez, fala, nossa, que interessante. Aí começa a descrever um monte de coisa.
Eu vou ler, gastar uma semana, vou ler comentário, vou ler o léxico grego, o hebraico, vou ir na fonte da informação pra falar, gente, com base nesse texto, eu vou ir construindo. A minha esposa não, ela vai aplicar um monte de lição. E ela vai falar de forma calma uma mensagem dura. E eu vou falar de forma eloquente uma mensagem arroz com feijão. Aí o meu amigo falou, eu falei, por que ela parece comigo e cabia? Aí ele falou assim, porque ela prega trazendo o contexto como você, mas aplica com a sensibilidade da Bia. Aquilo pra mim foi o maior elogio que eu já recebi. O maior elogio que eu recebi, porque eu pensei, o meu trabalho deu certo. Fruto, né? O melhor elogio que eu recebi foi, suas crias deram resultado. O melhor elogio que eu tive. Não é pregar em tal lugar ou tal evento, não. Porque isso aí é pregar aos ouvidos. Pra eles eu entendi que eu preguei aos olhos. Então, isso, eu tive esse resultado e foi aí que eu percebi que eu tinha vocação para o ensino. No seminário onde eu faço parte, aonde foi que eu também tive esse voto de confiança? No ano passado, quando eu lancei o Eclesiastes na prática. O pastor Neemias, até então, ele também não sabia que eu dava aula. Eu tô sempre ali um aluno bagunceiro até então, um aluno que agita bastante na aula e que pregador também. E quando eu tive essa oportunidade de pregar, o seminário tava cheio esse dia. Eu tremi na base. Uma coisa é você pregar na igreja da esquina ali. Nada, não tô criticando. Eu tô dizendo em questão de pressão. Outra coisa é você pregar pra uma turma de bacharel em teologia. Cara, eu tremi na base. Mas foi o lançamento do livro. Top. Aquilo ali me marcou. E aí o pastor Neemias, ele falou pra mim assim, ele falou, Maico, tem alguma matéria da teologia que você tem mais afinidade? Falei assim, tem, mestre, tem tal matéria. Ele falou assim, então se prepara nela, que mais pra frente vem coisa boa. Aí eu pensei, eu falei, ó, se o mestre falou isso é porque ele viu o ministério na minha vida. Então foi quando eu passei a escrever mais, passei a lecionar mais. Então, eu sou um professor mesmo. Eu comecei a dar aula lá por volta de 2014, 2015. Mas que eu me considero um professor, vai fazer um ano. Um ano e meio. Sim. Aí de lá pra cá passei a ter... O pessoal me chama pra abrir turma em algum lugar. Cursos rápidos, tipo de 4 aulas. Pô, vem dar uma aula de Eclesiastes aqui. Vem dar uma aula sobre oração aqui. Que legal. Vem dar uma aula pros meus obreiros. E aí a gente tem desenvolvido. Eu quero entrar no mérito de William, meu Deus, como é que eu entro? Maicon, escritor. Você foi líder. E os desafios? Porque assim, teve muito frutos, teve pessoas hoje que estão muito bem, mas e as dores de cabeça que o líder bastante enfrenta? Tem bastante. Uma ali, né? Ó. Tem. Você casou com ela, cara. Tô brincando. Ela... Conta um pouco disso daí. Olha, sendo bem sincero pra você, quando você trabalha com mocidade, aí depende muito o quanto você vai se envolver. Eu me envolvi de cabeça. E pra mim era meus filhos. E eu não... Assim, hoje que eu sou pai, eu sinto mais isso. Eu não gosto que ninguém fala mal do meu filho. O pai defende o filho. E o líder, ele defende... O jovem tá todo errado, mas o líder defende. Quando o jovem ele passa a ver isso, ele abraça o líder como se o líder fosse a maior referência dele. E eu me senti cuidado por eles, eu me senti abraçado por eles. Tanto é que aconteceram situações aonde para mim é normal, mas para eles já não eram. Por exemplo, eu tinha uma jovem, a Fernanda. A Fernanda, eu acho que assim, dentre todos os jovens que eu tive, sabe aquele negócio de o filho que ama mais o pai? Uhum. Pra mim, a Fernanda é quem mais me ama. E a Fernanda, ela comprava as brigas que eu falava, Fernanda, não precisa, eu tô bem, tá tranquilo. Você tava de boa? Eu tava de boa. Sabe aquele negócio de tipo assim, por você ser pregador, você vai se isolar, vai ser normal. Mas tem gente que vai te atacar. Só que, se você é nascido de novo, você lida bem com isso, cara. Você não tem problema com isso. Oxe, a Fernanda não lidava bem com isso, cara. A Fernanda ficava muito irritada com isso. Mas por quê? Porque eu abracei todos eles de verdade. O líder de mocidade, algumas coisas ele precisa entender. Que o lar do jovem dele não é igual ao lar dele. Primeira coisa que ele precisa entender. Às vezes esse jovem tá num lar onde o pai e a mãe não são cristãos. Às vezes o pai ou a mãe tem problemas com droga, tem problemas com álcool. Que seja. Nem sempre esse jovem vai ter a mesma disponibilidade, por exemplo, que que os pais são os pastores da igreja. Então ele precisa ter essa sensibilidade de pai e de irmão mais velho. Por muitas vezes eu tive que ter essa sensibilidade.
Tem momentos em que um jovem desse pode ser expulso de casa. Tem problemas que ele vai ter conflito em casa, tem um problema que ele vai... Se ele já chegou no grupo, em um relacionamento, ele enfrenta conflitos no relacionamento, ele enfrenta conflitos, diversos conflitos. E quando existe essa aproximação do líder, cara, quando o líder ele não é aquele líder que ataca, que a preocupação dele é atacar e cobrar uma santidade que nem ele vive, eu fui sem máscara. Então, eu lembro que uma coisa que eu fazia era sempre expor quem eu era. Pra eles verem que... Eles se acostumaram com o Maicon professor. Com o Maicon já no meio da teologia. Com o Maicon desse jeito. Eu apresentei pra eles um Maicon todo errado. Pra eles verem que eu era igual a eles. Que eu não tinha problema com isso. Pra ganhar confiança. Né? Exato. Inclusive, eu tive uma conversa com um dos jovens uma vez. E ele veio desabafar comigo uma situação de relacionamento. E eu falei assim pra ele. Eu falei, eu sou igualzinho. Aí ele, não, Maicon, você pregou tal mensagem. Eu falei, pecador igual você, cara. As pessoas acham que a gente tem uma cara super-homem, então, eu né? mostrava pra eles que eu tinha aqueles mesmos erros. Então aquilo fez eu acolher cada um deles. É importante você desenvolver o relacionamento bíblico deles com Bíblia, deles com Deus na oração? Mas o primeiro que você vai conseguir desenvolver não é esse. O primeiro que você vai conseguir desenvolver é o relacionamento natural. Se você não ganha eles no relacionamento natural, cara, não vai adiantar congresso, não vai adiantar encontrão, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Agora, se você ganha eles no relacionamento, você ganhou pra vida inteira. Sabe por que você ganhou pra vida inteira? Eu não sou mais líder deles desde 2021. Já fazem 3 anos e alguns meses que eu não sou mais líder deles. Quando eles me veem, você sabe como que eles me chamam? De líder. O líder. Até hoje. Não, os que estão afastados. Ô, líder. Poxa, eu preciso voltar pra igreja, né, líder? É porque eu preciso de você ali me cobrando, mas eu preciso de Jesus, eu preciso de mim, não. Então, o diferencial de uma mocidade está no relacionamento. Se o líder não estiver disposto a se envolver com o jovem, se envolver no sentido de irmandade, tá? Não é no sentido sexual da coisa, não. Se ele não estiver interessado em abraçar, em cuidar desse jovem, cara, isso não vai fluir. Significa que o líder não tem problema? Ele vai dormir menos, ele vai receber um monte de problema, ele vai aprender psicologia na experiência e na prática, e ele vai aprender a desenvolver um relacionamento melhor. Porque eu sempre ficava com o pensamento assim, como que eu vou aconselhar eles se eu não tiver um bom relacionamento? Então, eles te forçam a ser um filho melhor, te forçam a ser um companheiro ou uma companheira melhor, te forçam a ser um pai melhor. Porque você começa a ver os problemas que eles passam e você pensa, eu não posso transmitir isso pra eles. Sim. E com quase todos eles eu tive situação de pegar eles chorando. Várias de problemas internos. E quando eu abraçava eles, teve vezes que eu dormi pouquinho, que alguns deles davam problema na madrugada, sabe? Uhum. Só não vou revelar o nome deles, né? Mas assim, eles davam problemas na madrugada e aí eu ia trabalhar no dia seguinte. Aí lá vai eu. Não quer ir pra casa? Vem pra minha casa. A sua casa vira a casa deles. E você ama isso. Você esquece um pouco dos problemas que você tem. Eu tinha muito problema porque eu era recém-casado. E no começo do relacionamento é a fase mais difícil. Porque você tem... Eu costumo falar que é 2 certos. Por que é 2 certos? Você vem de uma criação, sua companheira vem de outra criação. Significa que a dela foi errada e a sua foi certa? Não. São 2 certos em ambientes diferentes. Quando vocês se juntam no mesmo ambiente, agora ela tá vindo do ambiente em que ela foi criada, do ambiente que você foi criado, para os dois criarem um novo ambiente. Só que essa fase de criar um novo ambiente é desafio. É a fase dos arranca-rabo, é a fase que vai ter as discussões. Eu fui líder nessa época. Então, como dosar ser um bom marido... Meu filho já tinha nascido, ser pai, ser trabalhador, ser pregador. Na época já escrevia um monte de coisa, mas ainda não era escritor. Dava aula pra eles e ainda aguentar os problemas que eles me traziam, que eram recorrentes. E eles eram muito exigentes, cara. Eles reclamavam demais, mas demais mesmo. E nessas que eles reclamavam muito, eu comecei a utilizar as estratégias do meu líder Paulinho. Ah, você quer fazer tal coisa? Maravilha! Vai pra cima. Começa! Vai pra cima, começa. E nessa que eu comecei a fazer isso, eles compraram a bronca também. Eu lembro que sua esposa, uma vez, me cobrou.
ela me cobrou que fazia muito tempo que não tinha um culto de mocidade. E a minha liderança não queria fazer culto de mocidade, só que eu não podia revelar isso pra eles. Porque o líder, além dele ter que cuidar dos jovens, ele precisa defender sua liderança. Ainda tem esse agravante. E eu, como que eu falo pra Letícia que é a parte mais difícil, vai né? dar? Só que ela ficou tanto no meu pé que eu falei, eu vou comprar a briga dela. Aí cheguei na minha liderança e falei, vai ter o culto da mocidade. Quem vai pregar? Vai ter que ser um de vocês. Falei, não tem problema, todos eles têm mensagem. Fui grandão. Aí, preocupado, cheguei na Letícia e na Gabi e falei, vai dar pra fazer o culto. Mas quanto tempo ia ter pro culto? Tipo, ia ter uma semana e meia, mais ou menos, pra preparar o culto. Aí eu falei isso pra Letícia, só que na expectativa eu já tava esperando ver elas desanimadas. A Letícia, tá bom, deixa com a gente. Vamos pra cima. Aí eu olhei aquilo, eu fiquei preocupado. Eu falei, mano, como que a gente vai arrumar dinheiro pra fazer as coisas e tal? Elas só falaram, deixa com a gente, ela e a Gabi. Elaboraram um culto sensacional, irmão. Montaram lá, arrumaram umas cortinas não sei da onde. Eu deixei com elas. Eles tomaram conta em culto sensacional. Culto sensacional. Isso é Então, ótimo. você vive esse tipo de experiência, não precisei apresentar o problema pra eles, nem pra liderança e nem pros liderados. E tudo fluiu. Então, assim, quando é que eu sei que eu tô preparado para ser líder? É quando eu tenho ciência de que eu tenho que defender minha liderança. É quando eu tenho ciência que eu tenho gente para cuidar. É quando eu tenho ciência que eu vou ter que renunciar muita coisa e ser exemplo. É quando eu sei que a minha vida vai ser lida por eles. Agora, a partir do momento em que eu quero ser alguém mascarado, em que eu quero ser bonitinho, apresentando pra eles, mas no secreto eu tô aprontando um monte de coisa, você não tá preparado pra ser líder. Isso é terrível. Você não tá pronto pra renunciar, não tá preparado pra ser líder. O líder não é nada sobre ele, né? Não é nada sobre ele. Tem um livro que eu indico, e olha que não é um livro cristão. Coração de Líder, Marco Fabossi. Eu li esse livro quando eu soube que eu ia ser líder de mocidade. Eu li esse livro e li um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li esses dois livros. E eu aprendi coisas que eu desenvolvia com eles no dia a dia. E tem uma coisa que eu aprendi nesse segundo livro que eu pratico até hoje. Nesse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e eu pratiquei isso junto com a minha esposa. Ele ensinou uma coisa que, quando ele vai num restaurante e ele gosta da comida, ele procura quem fez a comida que ele provou para ir agradecer essa pessoa pela comida que ela fez. Porque quem tá fazendo a comida ninguém vê. Ele é como se fosse na teologia tem um tipo de servo que a gente chama de hiperetes. Quem é o hiperetes? É aquele que tá remando lá no porão, ninguém tá vendo ele. Mas o barco só tá em movimento porque ele tá lá. A pessoa que fez a sua comida é a mesma coisa. Ninguém tá vendo ela, mas ela tá lá preparando. Se ela sair de lá, não tem comida. A gente tá em falta de obreiros hiperetes. Por quê? Porque a gente tá cheio de gente que quer se aparecer. Cheio de gente que quer o microfone. Mas quem é que faz essa engrenagem andar? Eu te falo quem faz essa engrenagem andar. É a pessoa que aparece no círculo de oração. Que ninguém aparece. É a pessoa que tá servindo no culto de doutrina. Que ninguém aparece. Não é quem cantou, quem pregou no evento grande. Isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Agora, quem chegou para arrumar as cadeiras do culto? Chegou antes. A pessoa que limpou a igreja. Porque quando a gente tá passando problema, a gente não manda mensagem pro pregador grandão, pro cantor grandão, a gente procura a irmãzinha que ninguém sabe quem é. Por quê? A gente sabe quem tem relacionamento com Deus. É que a gente finge que quem tem relacionamento com Deus é quem tem oratória e retórica. É quem tem técnica vocal. Nada disso. Isso é terrível, Nada cara. disso. Você é cheio demais, cara. Você é cheio demais. Cheio de pecado. E como você falou que tava escrevendo bastante já. Nesse meio percurso aí você já tava escrevendo. Você já se via um escritor, já via um livro lançado. E se via, o primeiro lançamento foi Eclesiastes na prática. Por que um livro poético tão difícil? Você já se viu escritor? Escritor já é diferente da questão de pregador e professor. Sim. Eu, quando criança, minha mãe falava assim, filho, a mãe queria tanto que você fosse pregador e tinha uma coisa que eu não queria, era ser pregador. Eu queria ser guitarrista. Já pensou eu, guitarrista? Olha que benção. Eu me recordo que escritor, eu falava comigo mesmo, não, um dia eu vou escrever um livro, um dia eu vou escrever um livro. Eu só não sabia sobre o que eu ia escrever, mas eu tinha ciência na minha cabeça que eu ia escrever um livro. E nessa época que eu escrevi o livro do Eclesiastes,
foi da seguinte forma, ó. Eu vou até pegar o livro aqui rapidinho para te mostrar uma página. Bem no comecinho desse livro, eu escrevi algo assim após o sumário. Esse livro nasceu de um discipulado. Esse livro nasceu de um discipulado aonde houve a conversão de 2 amigos. É um livro com uma linguagem teológica, de cunho teológico, mas foi desenvolvido para a compreensão desses 2 amigos. Beleza. Eu trabalhava com uma moça que ela gostava muito de filosofia. Ela gostava de Mário Sérgio Cortella, ela gostava de Nietzsche, gostava de muita gente. E ela não tinha envolvimento com cristão. Inclusive, uma vez ela fez até uma piadinha comigo e eu retribuí a piadinha pra ela, porque eu tenho essa debilidade na carne, né? Ela falou assim que crente era besta porque deixava 10% na igreja. Eita. E eu falei assim pra ela, e mais besta ainda é quem deixa 90% no bar. Toma lá da cara. E eu comecei a orar pela vida dela, que eu fiquei com raiva disso que ela falou. Falei, quer saber? Agora eu vou orar pela salvação dela. O setor era eu e ela. Eu responsável de contas a pagar, ela responsável de contas a receber, que eu e ela trabalhava com finanças. Falei, Senhor, salva essa desviada, salva essa menina. E não sei o quê. Eu orando. Aí ela conheceu um rapaz. Esse rapaz estava afastado da igreja e com saudade de Jesus, Esdras. Eita. Aí esse rapaz levou ela pra igreja. Tava tendo discipulado de Provérbios. Ela amou Provérbios. Aí nessa que ela amou Provérbios, ela mandou mensagem pra mim e falou assim, Maico, me tira uma dúvida, sem piadinha. O autor que escreveu Provérbios, escreveu algum outro livro? Aí eu, o que você quer saber? Você tá com gracinha pra cima de mim. Ela você já tava esperando, já tava armado. Não, eu já tava armado, já esperando alguma gracinha. Ela, não, é sem gracinha, é desarmada mesmo. É porque eu fui numa igreja, aí já fiquei todo felizão. Aí falei pra ela, olha, ele escreveu mais 2 livros, só que eu não ia falar Cantares de jeito nenhum pra quem é um novo convertido, nem a pau. Falei, ele escreveu Eclesiastes, porque ela gostou da forma poética que Salomão escreve, ela achou Salomão muito diferenciado. Falei, lê Eclesiastes. Só que eu não tinha examinado Eclesiastes, eu já tinha lido Eclesiastes 2 vezes, quando novinho, né, nos primeiros passos de pregador, eu cheguei a ler a Bíblia inteira 2 vezes, hoje eu não consigo. Porque hoje eu fico 1 ano em um texto só. E aí o que acontece? Nessa época aí, eu me recordo que eu não examinei Eclesiastes. Só li mesmo como livro. Eu falei pra ela, lê Eclesiastes. E aí ela leu, o rapaz também leu, só que tiveram dificuldades. Aí eles falaram assim, Maico, o que você acha de a cada semana você também mandar seu entendimento pra nós? Falei, tá bom, se você vai mandar o seu entendimento pra nós... a gente estuda tudo junto. Fechou, fizemos um grupo. Aí toda semana a gente lia capítulo 1 de Eclesiastes, vamos mandar um entendimento. Aí eu mandava meu entendimento, eles começaram a falar assim, Michael, eu posso compartilhar isso aqui com meu amigo? Posso compartilhar isso aqui com meu parente? Posso compartilhar isso aqui com fulano? Eu, pode, porque na minha cabeça o que eu escrevi era algo raso, era algo bestinha. Falei, meu, isso aqui todo mundo escreve. Não, Michael. Aí o rapaz falou assim, Michael, publica. Falei, não, cara, isso aqui é besteirinha, é molezinha isso aqui. Não, vou publicar. Maico, publica, irmão. Ele ficou tanto no meu pé pra publicar, que eu falei assim, quer saber? Eu vou mandar mensagem pra 3 amigos críticos, mas não vou falar que foi eu que escrevi. Aí mandei mensagem pra 3 amigos. Falei, meu, olha esse texto que eu achei. O que você me diz? Aí os caras, meu, isso aqui é de uma profundidade muito grande. Aí eu falei assim, quem você acha que escreveu? Aí eu fiquei surpreso com os nomes que me deram. Aí um deles falou assim, cara... Pela escrita, me parece o Timothy Keller. Eu sou fãzaço dos escritos do Timothy Keller. Aí eu fiquei felizão. Aí o outro falou assim, eu acho que esse livro é do Hernandes. Aí eu falei assim, dá pra publicar. Daí nasceu o livro do Eclesiastes. Meu, terrível. Desse tipo de discipulado. Meu, maravilhoso. E Eclesiastes é um livro poético. Um escrito de Salomão, um livro poético. E cresceu ali, nasceu. Como foi? Como foi entender Eclesiastes? Porque Difícil. Eclesiastes é uma linha de pensamento fora da curva do que Salomão vai apresentar em Provérbios e em Cantares. Como foi isso? Como foi esse desenrolar? Primeiro capítulo já foi difícil de desafiar, porque assim, o livro do Eclesiastes ele é considerado o mais difícil de ser interpretado de toda a Bíblia. Até então eu não sabia. É o livro mais mal interpretado de toda a Bíblia. E se você lê esse livro
no nosso idioma, baseado só no português, você vai ter problema. Porque olha o que Salomão escreve. Vou utilizar o texto áureo, que é o capítulo 3, que é o tão conhecido tempo para todas as coisas. Ele fala assim: há um tempo de nascer, um tempo de morrer. Há um tempo de plantar, um tempo de colher. A terceira me assusta. Há um tempo de matar e um tempo de curar. Explica agora aí, tempo de matar? Como que eu explico o tempo de matar? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, meu Deus do céu. Aí você vai pegar um outro texto. Aí o Salomão fala assim: desprezei a sabedoria. Pô, ele passa Provérbios inteiro elogiando a sabedoria. Agora ele vem com desprezei a sabedoria? Tem uma diferença, é porque a palavra sabedoria no hebraico, ela tem 4 significados diferentes, são 4 palavras diferentes. A palavra que ele elogiou não é a mesma que ele criticou. A palavra que ele criticou é basicamente inteligência sem temor, porque Eclesiastes aparece 27 vezes a expressão debaixo do sol. O que quer dizer a expressão debaixo do sol? Quer dizer uma expressão natural, um mundo natural. Por exemplo, o Paulo não fala que na igreja existe 3 públicos, que é os naturais, os espirituais e os carnais? O que diferencia esses 3 públicos? Espiritual e carnal é o crente. É o crente. O natural é aquele que não conheceu a Deus. Certo. Eclesiastes é escrito nessa perspectiva. O mundo natural, debaixo do céu. Já começa assim para entender. Falei, meu, que dificuldade. Ele se apresenta. Quem é ele? Ele não se apresenta como Salomão. A gente faz ideia de que é Salomão por conta das evidências que ele dá no capítulo 1. Porque ele fala assim, que ele é o correlê, é o pregador. Quem é o pregador? Ele fala que o pregador foi rei em Jerusalém, foi rei em Israel, teve muitas riquezas. E o que é um correlê? É alguém que convoca uma assembleia. Como assim uma assembleia? Já viu naqueles filmes americanos que tem um homem no centro e um monte ao redor prestando atenção em tudo que ele tá falando? Ele é um cara que convocou uma assembleia. É alguém que ensina como se fosse um pedagogo aquilo que ele tem domínio de causa. E o que é que ele tem domínio de causa? A vida. Como assim a vida? Vão perguntar assim pra ele. Ele vai começar a falar assim que tudo é vaidade. Aí a gente pensa, como assim tudo é vaidade? Quando ele tá falando que ali tudo é vaidade, no começo do seu discurso, ele não tá dizendo que é vaidade no sentido de estética, de beleza. Quando ele fala que tudo é vaidade, a palavra vaidade no hebraico é a palavra revel. Revel significa sopro, vapor, fumaça, ilusão, algo que aparece e logo desaparece. Ele fala assim que tudo que ele viveu foi uma vaidade. Foi uma ilusão. E ele fala assim que é uma vaidade de vaidades. Vaidades de vaidades, quando ele está utilizando a repetição, ele está utilizando um superlativo. Ele está apresentando a máxima daquele assunto. Sim. Então, por exemplo, quando Jesus fala, na verdade vos digo, ele está falando assim, ó, essa é a maior verdade que você vai ouvir. Quando você escuta o Santo do Santo, é o lugar mais santíssimo. Quando você escuta Rei dos Reis, é o maior de todos os reis. Quando Salomão fala vaidade de vaidade, ele está falando ilusão. É a maior ilusão da vida. Tá, pregador, e qual é a maior ilusão da vida? Aí ele vai começar a dissertar. Quando chega no capítulo 2, imagina ele na congregação e ele fala assim, ó, o que vocês precisariam para ser completamente felizes e satisfeitos na vida de vocês? Aí uma pessoa poderia dizer assim, pregador, eu seria o mais felizardo, o mais satisfeito se eu tivesse dinheiro, muito dinheiro. Aí o Salomão, interessante, dinheiro? Ninguém teve tanto dinheiro quanto eu. Aonde você quer chegar, eu já cheguei. Eu posso falar pra você, a felicidade não mora lá. Ele despreza. Ele vai desprezar, mas você vai entender por que ele vai desprezar. Aí vem um outro e fala assim, pregador, eu seria feliz se eu tivesse gente pra cuidar de mim na minha velhice. Você queria servos. Eu tive servos nascidos na minha casa e servos comprados de outra nação. Posso falar pra você? Aonde você quer chegar, eu cheguei. E a felicidade não mora lá. Outra pessoa que talvez poderia ser meu pai poderia falar assim, olha, pregador, eu seria mais feliz se eu tivesse carros. Carros, interessante. Salomão teve uma cidade de carros. Ele fez de uma cidade seu estacionamento particular. Ninguém teve tanto carro que nem Salomão. E ele fala, onde você quer chegar, eu cheguei. A felicidade não mora lá. Aí o irmão Martinho da Vila poderia dizer assim, pregador, eu seria mais feliz se eu tivesse mais mulheres. Aí ele poderia dizer, mulheres? Tive 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Não era 700 barangas, eram princesas. E eu posso falar pra você, a felicidade, a satisfação também não mora lá. Aí você vê tudo aquilo que o homem mata e morre. Trabalho, investimento, carro, relacionamento.
Ninguém teve tanto quanto Salomão. Se Salomão vivesse hoje na era da modernidade, ninguém teria o perfil no Instagram mais bombado do que ele. Imagina o cara fazer uma live no templo dele, até porque o templo é dele. Sim. E é o original, só pra constar. Sim. É o original. Não é uma falsificação que tem no Brás. É o original. O show que Salomão vive é diferente, Esdras. Porque se eu e você, por exemplo, a gente quiser ir no show do Fernandinho, a gente vai numa arena, em algum lugar. O show do Salomão é na casa dele. Terrível. Então os melhores cantores do mundo vão lá na casa dele. E quem é os amigos dele? Sogro dele. Esse é o Salomão, esse é o padrão de vida de Salomão. O que você achou de tudo isso, Salomão? Ilusão. Tudo isso aí é ilusão. Aí ele vai passar o livro de Eclesiastes inteiro criticando tudo que ele tem. Tudo isso que ele tem. Por quê? Porque ele tá falando na perspectiva natural. Quando é que ele vai elogiar tudo isso? No capítulo 12. Porque quando chega no capítulo 12, ele vai falar assim, que a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ele encontrou o significado da vida no temor a Deus. No capítulo 3, verso 11, se não me falha a memória, está escrito assim: e colocou Deus a fome da eternidade dentro deles. Presta bem atenção nisso aqui, fome e eternidade. Beleza. Fyodor Dostoiévski, um filósofo russo, ele tem uma frase que ele diz assim, que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu fiquei com essa frase na cabeça porque Salomão é quem explica a frase do Dostoiévski. Fome de Deus. Você sabe sua altura? 1,90. 1,90. Beleza. E a altura de Deus? A Bíblia diz que nem os mais elevados céus podem conter a sua presença. A Bíblia diz, acho que o Isaías falou que Deus fez a terra, ou foi o céu, palmo a palmo. O globo da terra está sobre os seus pés. Como assim eu tenho fome daquilo que é eterno? Quando eu quero olhar para o céu, eu olho para cima. Deus, quando quer olhar para o céu, olha para baixo. Olha o tamanho da grandiosidade de Deus. Se nem o céu dos céus podem conter a presença de Deus, como é que eu tenho fome daquilo que é eterno? A minha vida tem um prazo de validade. Eu não sou, no corpo eu não sou eterno. Como é que eu tenho fome de eternidade, Esdras? Pensamento de corpo, morte natural. Há um tempo de nascer, tempo de morrer. Se no corpo eu não sou eterno, por que eu tenho fome daquilo que eu não sou? No corpo, tá? Você já percebeu que quando a pessoa tá no mundo, ela vai tomar o Danone dela, vai tomar o Yakult dela. Depois que ela volta triste? Sim. Momento ali, tá dando risadinha e tal, Sim. mas depois volta triste. O cara que vai trair a mulher no adultério, na prostituição, no momento ele pode ir até feliz, mas quando ele volta triste. A pessoa que gastou horrores ficou feliz na hora que tava gastando. Quando viu o saldo bancário, ficou triste. Sabe por quê? Porque a fome de eternidade só se preenche com eternidade. Meu Deus. A minha mãe é boleira. Minha mãe é boleira. Quando eu era criança, às vezes eu tava com fome, ao invés de comer comida, o que eu queria comer? Bolo. O que acontecia? A fome passava? Não. Além da fome não passar, eu passava mal. Por quê? Porque a fome era de comida. Fome de comida. E eu comi bolo. Vem comigo aqui no raciocínio. A fome era de comida e eu comi bolo. Quando eu me alimento com alimento errado, aquilo vai prejudicar meu corpo. O que são as bênçãos debaixo do céu que Salomão está reclamando? É um tipo de comida. E o que é a eternidade? Outro tipo de comida. Olha como são as bênçãos na nossa vida. Dinheiro é bom, sim ou não? Sim. Com certeza. Relacionamentos são bons? Demais. Carro é bom? Muito bom. Trabalho é bom? Investimento é bom? Sim. Por que Salomão está criticando tudo isso e tudo isso é bom? É porque se você não comer com a comida certa, nada vai fluir. O que Salomão está falando? Se eu me alimento de temor, primeira coisa, a primeira coisa é assim, por exemplo, me alimentei da eternidade, deu certo? Tudo que vem depois é bênção. Tudo isso que a gente falou que é bom, vai ser bom. Mas se eu não me alimento com a eternidade, o espaço que era para ser de Deus está sendo preenchido com outras coisas. Nada é capaz de preencher o espaço de Deus. Por isso que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Por isso que ele colocou dentro do homem a eternidade. Só preenche a eternidade com a eternidade. Meu Deus, esse daqui é o Maicon Santos, meus amigos. Esse daqui, aplauda o Senhor pela vida do Maicon. Se eu pudesse, a gente ficava aqui até anoitecer, meu amigo. Você é do céu, você é do céu. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por todos vocês que estão aqui com a gente, nos acompanhando. E fica ligado que tem muita novidade chegando.
No próximo lançamento, a gente traz o Michael aqui de novo pra discorrer o isso. próximo livro. Certo, meu irmão? Amém, meu Que Deus querido. continue abençoando, honrando a sua vida. Que você siga a nossa página, seja impactado por essa palavra e que Deus venha falar o coração de cada um. Quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Amém? Me sinto honrado. Eu agradeço a todos também. Amém. Fechou?